Credo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, Dulce. Eita, boa. Boa tarde, noite. Boa Estou tarde. Ótima, com tendências à melhora. Acho que estamos todos em reforma. Mas, o negócio tá bom. Mas vislumbrando possibilidades para além do céu nebuloso. Sim. Deixa eu só entrar aqui. Ontem me perguntaram se eu já ia voltar a viajar da aula. Então, na semana passada eu te perguntei sobre isso, né? Eu acho que já é hora de começar a pensar nisso. Mas como é que está essa questão? Me dá uma preguiça infinita quando fala que você tem que ficar dentro de aeroporto, dentro de avião, tudo com máscara, horas. Eu meio que passo mal, eu sou meio claustrofóbica, eu não consigo. Tal da máscara me... Essa parte ainda está bastante... Não. Apesar de que, né, nesse final de semana aí a gente já viu algumas aglomerações acontecendo, o pessoal na praia, né? Se forem reclamar contra a aglomeração na praia, muita, aí acho que fica muito na cara. Mas lugares públicos fechados. Eleonor, mas aqui eu já vi no jornal falando alguma coisa assim. Eles colocam assim: sua mãe subiu no telhado, entendeu? Eles colocaram que já viram 3 casos. Eliana, tá boa? Oi, Eliana. 3 casos de recidiva, quer dizer, pessoas que já tiveram e estão tendo de novo os mesmos sintomas. Ainda não está confirmado, mas se confirmar, vai ter que rever as aberturas aí. Então, é um jogo, na verdade é um grande jogo, e nós estamos no meio desse jogo, né? 2 aqui em Belo Horizonte e 1 no interior de Minas. Então, se é ou se não é, eu não sei, entende? Mas, então, dá muita preguiça isso tudo, assim. Por enquanto, ainda pela internet vai. Não, eu acho, né? Não, tenho certeza, que é aquilo que a gente falou, a gente está tendo a oportunidade de se reinventar, de explorar possibilidades que até então a gente estava adiando, né? Mas que, ao que tudo indica, né? Essas possibilidades, essas alternativas vieram para ficar, né? Então, lógico, a gente não abre mão do presencial, mas se formos olhar sobre vários aspectos, né, Dulce, as vantagens que a gente tem através desse meio, né, a possibilidade de acessar mais pessoas, a quebra, né, do limite por distância, então tem N fatores favoráveis, né? Sim. Tem esses fatores que são favoráveis, outros nem tanto. O cansaço que dá de você ficar o dia inteiro na frente de um equipamento, mas hoje a vida é isso, né? Inclusive, vibracionalmente falando, nós não podemos reclamar disso, porque nós temos que usar as ferramentas que nós temos para minimizar isso, né? A gente sabe do Alice. Mas... Sim. Boa noite, Maria Alice. Deixa só... Olha, eu fiquei constrangida semana passada quando eu assisti o nosso vídeo e eu vi que eu te deixei no vácuo um momento lá que você fez uma pergunta e eu estava aqui tão absorta tentando fazer uma partilha aqui que eu te deixei completamente sem resposta. Depois que eu vi, falei, gente, que mico fenomenal, que vontade de editar esse vídeo, mas deixei, fui lá para... Foi com tudo assim mesmo. Então, te pedi desculpa publicamente, tá? É porque eu realmente não ouvi. Além do mais, tinha uma coisa estranha acontecendo. Você está vendo que você está respondendo. Porque na semana passada,
Eu não sei o que houve, estavam acontecendo comentários no seu perfil que não estava aparecendo aqui, nem para você, nem para mim. Então, naquele momento, eu me distraí um pouquinho, estava tentando ver o que estava se passando e te deixei aí no vácuo. Muito feio. Eliane, a gente precisa sair, máscara. Outro dia eu vi uma notícia falando o seguinte: um rapaz, não aqui no Brasil, fora, ele fez uma viagem e como eram 4 horas de voo, ele falou que não ia dar conta de ficar 4 horas com máscara, ele comprou uma lata de batata Pringles. Ficou 4 horas comendo batata para poder. Não, eu tô comendo, se eu tô comendo, eu não posso estar de máscara. Excelente, adorei. Aí minha irmã tá para viajar, eu falei, olha, compra uma latinha de batata. 2 para garantir. Porque gente, vai que ela não resiste e come muito rápido, né? Os meninos falam, mãe, você é pior do que menino. Gente, não, mas tá muita loucura, ainda mais a questão das crianças lá na Europa, eu vendo as crianças voltando para a aula, todas de máscara, proibindo ir ao banheiro, porque no banheiro elas não podem ser vigiadas. Você crê num trem desse? Complicado, né? Muito. Eu não deixaria meu filho voltar para passar por trauma pro resto da vida, Nossa gente. Senhora, imagina não poder ir ao banheiro. Não pode ir ao banheiro, não pode socializar. Os horários de intervalo são diferentes de sala para sala, para os meninos não se encontrarem. Não, a merenda tem que ser feita dentro da própria sala, na carteira que você sentou, você vai ficar o dia inteiro nela. Eu falei, gente, isso é loucura. Como é que professor permite uma coisa dessa? Como professor permite uma coisa dessa? Psiquiatras, psicólogos, ninguém está olhando essas questões. Eu acho assim, insano. É isso mesmo, Eliane, é insano. Falamos a mesma palavra, é insano. E na verdade, a totalidade, a proporção real disso, né, dos efeitos disso, tão cedo a gente não vai ter, né? Em toda a sua extensão. Sim, porque sim. Para as crianças, imagina, quem estava começando a socialização, as crianças que estavam entrando, né, que estavam naquele processo delicado de adaptação. Sim. E aí sofre uma interrupção dessa, e depois quando volta a ser mesmo loucura. A questão de fala que não diminui a oxigenação, é mentira que diminui, pelo menos. O meu filho fala, mãe, isso como é que ele fala? É psicológico. Você cismou, eu coloco máscara, vou ao supermercado. Gente, eu tô assim, eu só coloco na hora de entrar na porta do supermercado, também. Eu coloco, os guardinhas do supermercado ficam me olhando, né? Eu chego na porta, eu coloco, bom dia, como é que vai, tudo bem? Aí entro, na hora que eu saio, eu fico o mínimo possível, esse negócio tá aqui batendo no colar, o mínimo possível dentro do supermercado, porque se eu demoro um pouquinho mais, começa a cair minha pressão, é como se eu fosse desmaiar. Um dia eu quase que desmaiei mesmo dentro do supermercado. Aí eu fico pensando o seguinte, a criança, ela está em pleno processo de desenvolvimento cognitivo, o cerebral, as sinapses todas que estão se fazendo. Quando a criança nasce, se fica segundos sem oxigênio no cérebro, dá problema para o resto da vida dessa criança. Paralisia cerebral em vários níveis, dependendo da quantidade de oxigênio que faltou ali. Eu fico pensando o que é que vai ser para essas crianças ficarem igual na Europa, porque aqui a gente nem tanto, as escolas nossas ou é de manhã ou é de tarde, né? 8 horas por dia com máscara. Respirando pouco oxigênio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, as consequências a gente não sabe quais vão ser dessa história toda, né? E haja fé, né? E ao tema, haja fé. Haja fé. Haja fé. Mas eu achei muito interessante nós estarmos falando sobre fé num portal, né? 9/9. 9/9 de 2020, que dá 22 no final. Dá 22, exatamente. 22
Aí vamos voltar. 22 é número mestre? É número mestre que fala de construir um novo mundo, sobre novas bases, com um novo nível de consciência. Quer dizer, nós estamos nesse momento crucial, 9 do 9, 9 é fim de linha, fim de etapa. Né? Tanto 9 do dia é propósito desse dia, quer dizer, finalize essas coisas para poder começar um novo... Boa noite, Lucília, para poder começar uma nova história, né? A nível de consciência social também está na hora de finalizar para poder dar um novo início. E a energia, o potencial energético do dia é 18, que dá 9. Quer dizer, o potencial de hoje também é esse. Só que a missão, a tarefa do dia é 22, né? Que é, então, termos novo nível de consciência, novos patamares de consciência, com mais sabedoria, com mais flexibilidade, para poder, então, esse novo aí poder entrar, né? Ou seja, ao mesmo tempo ele fala do encerramento de um ciclo e já do estabelecimento de novas bases para construção da base do próximo. novo, a construção da base do novo, né? Porque o 22 é o grande arquiteto. Uhum. É aquele que está ali arquitetando já essa estrutura, né? Para esse novo aí. Então, dentro disso tudo aí, a gente tem que trabalhar. Essa fé é indispensável. Indispensável. Como se trabalha a fé? A fé, eu acho que é algo assim muito importante da gente entender primeiro o que é fé, né? Porque a fé é uma certeza. Eu sempre erro o ladinho, negócio. Não, é pro lado de cá. Vou ter que acabar tirando isso aqui. É a certeza absoluta, mesmo sem saber, de que algo maior está aí. E que a gente é amparado, é protegido, faz parte de, né? É a mesma coisa. Existem as pessoas que são ateu, né? Aquele ser que é ateu, quer dizer, não acredita. Ele não acredita talvez num Deus, mas acredite numa força aí. Eu não sei como é que é essa história, porque eu acredito em Deus, eu acredito nessa... não Deus como aquele homenzinho sentado num trono, como muitos falavam, né? Algumas instituições religiosas colocam Deus como aquele ser de barba branca em cima de um trono, anotando os pecados, as faltas de todo mundo, né? Isso é humano, não é divino. Mas, enfim. Eu tô brigando com o negócio aqui, com esse trenzinho batendo. Mas, existe aí uma consciência maior, algo que é divino. E a fé é ter essa certeza absoluta, inabalável, de que existe essa força, né? E que não ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Mas também está do lado de fora, porque é tudo. Né? Ela é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, está em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas, essa força está aí. E a gente ter a certeza disso, né? Ter a fé nisso. Agora, daí nós temos que ter muitos cuidados em muitos aspectos. Em ter fé ativa ou fé passiva. Uhum. Né, que são dois aspectos diferentes da mesma história. Mas voltando aí um pouquinho só nessa definição geral do que é fé, né? Antes de partir para a especificação, eu acho importante, e você já falou isso, que é importante a gente trabalhar a fé, mas é importante a gente tomar um cuidado de redefinir
para a gente mesmo o que é fé? Porque por muito tempo essa palavra, essa terminologia foi meio que apropriada, né, pelas religiões, que então vincularam a fé à religiosidade. Né? E quando você fala do ateu, que é aquele que não acredita em Deus, mas acredita numa força, numa inteligência criadora, na verdade é isso. Essa questão do Deus de Baba é a humanização de Deus, é uma figurinha ridícula, que na verdade ela é até caricata, né? Sim. Porque não tem nada a ver com que a gente vai estudando e vai redescobrindo a respeito do verdadeiro significado, né, de Deus, dessa força, dessa energia criadora, enfim. Cada um aí vai se afinar com uma determinada denominação, definição ou outra. Sim. Mas desvincular, porque assim, quando você fala fé é acreditar em algo que não se vê. Na verdade, eu acho que todos os dias nós damos um testemunho de fé quando a gente deita para dormir. E a gente se entrega ao sono. Qual a garantia que a gente tem? Que daí, quando a gente acordar, tudo vai estar funcionando normal, a gente vai estar aqui, né? Então, assim, é fé. Isso é um ato de fé que a gente nem pensa, mas assim, você, em momento nenhum, você duvida que no outro dia você vai acordar linda, plena e melhor do que ontem. Sim. Então, é um exercício diário de fé você se deitar para dormir. Quando você deita para dormir, você tem absoluta... Quer dizer, te salva algumas exceções, né? Porque eu acho que tem gente que sofre com isso. Mas, de um modo geral... De um modo geral, né? A gente não para pensar. Se você não está com nenhuma doença, que você não está com nada, né? Nenhuma possibilidade de alguma coisa acontecer, você não pensa nisso. Uhum. Né? Como o sol não vai nascer amanhã, como assim? Uhum. É certeza absoluta que a gente tem que o sol vai nascer. Pois é, exatamente. Mas é baseado em que essa certeza? Porque acontece todo dia? Não, porque você sabe que há uma força maior regendo tudo. Para que tudo aconteça dessa forma. Sim. Então você simplesmente acredita e não pensa mais nisso. Sim. Né? E aí eu gosto de pensar que o exercício de fé é isso mesmo. Então, você está com uma determinada situação que você não consegue resolver, aí entra, né, a fé ativa, que é ir lá e fazer até onde que te cabe, fez tudo que estava ao seu alcance e entrega para quem pode mais, para um poder maior, para aquilo que você acredita, e descansa. Sim. Descansa na certeza de que o que tiver que acontecer será, né? Então, eu acho importante essa desvinculação, porque também acho que as pessoas, nós começamos a nos enfraquecer na fé à medida em que esse vínculo ficou atrelado à religiosidade. Como se o exercício da fé só fosse possível através de uma prática religiosa. Sim. E não, é a vida, né? Uhum. A própria vida é essa força, né? A própria vida é um ato de fé. E é um milagre, né? A gente olhar tudo que acontece, né? Toda a forma como a vida se coloca, né? É esse ato, né? E que quando a gente não tem fé, eu acho que deve ser um vazio no sentido negativo, não o vazio pleno, mas um vazio de falta de algo mesmo. Falta né? de algo. Um buraco. Né? De algo assim que não acreditar na própria vida, não acreditar em algo maior, não acreditar
que tudo pode mudar e que pode receber um beijo assim do nada. Beijo para você, Pedro. Aproveitando o beijo do Pedro, deixa eu saudar aqui quem nós não vimos. Eu e meu fiote. Coisa boa, né? Oi, Carlos. Oi, Lucília. Bem-vindos. Então, fica uma vida, eu acho, para o meu entender, né? Uma vida muito... É difícil, na reduzida, verdade. Porque... Não, eu ia falar que é difícil a gente imaginar como se sente uma pessoa assim, porque como nós somos tão preenchidas por isso, né? Eu não consigo nem imaginar como seria se eu não tivesse a fé, se eu não acreditasse no que eu acredito. Uhum. Para mim é difícil até de imaginar. Sim. Né? Impossível, eu diria. E você fez aí os numerozinhos. Você hoje está muito pensativa. É que eu estou aqui analisando. Minha cabeça fica fazendo conta, gente. Vocês vão conversando e eu vou fazendo conta. É interessante, não? Porque você falou algo aí. Esse é um assunto... Porque é o seguinte... Respira. É o seguinte, quando a gente não acredita em nada ou não tem fé, né? Porque isso que você falou muitas vezes só vinculado à religião, né? E não à espiritualidade, porque somos todos seres espirituais, né? Somos todos seres divinos, estamos aqui e há uma força que conduz tudo isso. Quando a gente não acredita nisso, nós vamos então acreditar a vida finita. Isso. E não infinita. Né? Viemos aqui, vivemos uma experiência, acabou, tchau. Se você veio e passou miséria a vida inteira, foi a experiência que você escolheu passar e não tem oportunidade de mudar, acabou, vai embora. E quem veio, viveu nababescamente, também teve a sua experiência e acaba. Ok, pode ser uma visão da vida, se é isso mesmo, né? E ponto. Mas quando você crê que que somos esses seres divinos e que estamos aqui dentro de um processo muito maior do que muitas vezes a gente consegue conceber, né? Eu estava olhando aqui, a palavra fé dá 15, que dá 6. 6 é amor. 6 é equilíbrio. 6 é paz. 6 também fala de visão, de ética, de valores, de responsabilidade. Mas a palavra ego, eu estou aqui, minha cabeça está assim. A palavra ego também dá 15, que dá 6. É a mesma da fé. Quando a gente está no ego, não que o ego seja algo negativo, porque não é. Nós precisamos do ego, o ego é a nossa parte prática da vida, é aquilo que nos faz estar aqui, né? Vivendo. Mas quando a gente está num ego exacerbado, fora desse conceito de fé, eu vou levar esse 6 para aquele controlador, querendo controlar a vida. Uhum. Entende? Ele cobra, ele está ali como se tudo que acontecesse fosse somente pela força dele. E temos que entender que precisa da nossa parte, sim,
como seres aqui fazendo. Sim. Mas também existe um entrelaçamento de uma energia que é muito maior, muito superior àquilo que a gente ainda entende aqui e que dá conta. É uma força que toma conta de nós. Está tomando conta de mim aqui agora. Tô vendo. E essa força, ela faz um casamento profundo com a nossa mente, o nosso ego, o nosso ser aqui neste plano, né? E eu entendo, então, que a fé é esse amor que entrelaça todas essas múltiplas camadas do nosso próprio ser, que ele também não se baseia só nessa carcaça, não carcaça no sentido negativo, porque isso aqui é divino, mas nesse corpo, nesse veículo que aqui se apresenta, que ele não é só isso, ele não está só nessa dimensão, ele não está só nesse tamanho, ele é muito maior, né, do que a gente pode conceber. E a fé engloba, no meu entender, tudo isso. Essas múltiplas camadas, esses múltiplos entrelaçamentos, essa conversa de amor profundo em múltiplos níveis, né? E aqui, quando a gente, então, realiza os milagres, foi porque tivemos fé nessa história toda. Agora, quando eu tenho fé pequenininha, somente no meu ego, e que eu vou realizar somente com a minha própria capacidade do que eu conheço, isso gera uma baita de uma ansiedade, porque você, então, não tem, ou acredita não ter todo esse suporte que a gente tem 24 horas, né? 365 dias por 366 no ano bissexto. E no ano bissexto, né? Ad eterno. Essa sua colocação aí foi muito oportuna, como sempre, aliás, e vem muito ao encontro do que eu mesma tenho compreendido também. Eu estava ouvindo um ensinamento de Trigueirinho outro dia, até comentei com vocês semana passada, e de repente me deu assim um entendimento, porque na verdade é isso, né? Como nós somos seres infinitamente maiores do que aquilo que conseguimos ancorar e manifestar nessa realidade, né? Nós somos muito, 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 muito mais do que é possível caber no nosso corpo, não tem nem como dimensionar isso, só que nós também fomos afastados dessa informação, né? Propositalmente, ou enfim, na sequência de vários acontecimentos e várias distorções, Sim. Propositais ou não, enfim. Sim. E nós fomos distanciados dessa verdade, né? Da verdade do que nós somos, da verdade do que é não só a nossa essência, mas a nosso ser na plenitude. Sim. Então, quando nós começamos a tomar contato com essa informação, com essa verdade, vamos nos apropriando e assimilando o significado disso, né? O significado do que de fato nós somos, e nos permitindo estreitar novamente esse contato com os outros aspectos de nós mesmos, né? Lembrem em conversas anteriores falando, né, sobre a importância de conversarmos com a nossa alma, de pedirmos de darmos o comando para ela, né, para que ela assuma o comando, dar o comando no sentido dela assumir o comando. Sim. Então, que à medida em que nós começamos a estreitar essa conexão com esses outros aspectos, então, de uma forma natural, a nossa fé se intensifica, se expande, se fortalece. Por quê?
Esse outro aspecto, esses outros aspectos maiores, mais elevados de nós mesmos, eles têm a visão do todo, eles estão em conexão com a fonte e têm a visão do todo, passado, sim, presente, futuro, que não existe, né, fora dessa nossa dimensão. Então, baseado nesse conhecimento dos nossos outros aspectos, automaticamente a nossa certeza é alimentada. É como se a confiança de que a vida não é só isso aqui. Então, assim, não há que temer, não há que temer, porque é, na verdade, uma grande experiência, mas é uma grande experiência de amor. Embora no momento nós estejamos aparentemente sofrendo consequências severas da falta de amor, né, na humanidade, sim, como um todo, cada um de nós que começa a resgatar e a acordar para como de fato as coisas são, né, é um salto pessoal, mas é um impulso também no sentido da coletividade, né, da evolução do todo. É um grande salto. Quando eu vejo aqui, o Milton colocou lá 366, que é o ano bissexto, dá 15, que dá 6. Pois é, boa observação. Então, esse é um ano Ai, ai. Ou vai ou vai. Sendo um ano de fé mesmo, a gente acreditar que tudo isso aí tem um propósito, que a coisa vai realmente mudar, né? Porque é interessante, a própria palavra diabo dá 15, que dá 6, e a carta do tarô, diabo, é 15, que dá 6, né? E 6 puro é os enamorados, né? Que gera a dúvida, né? Quer dizer, tem tanto aí a tentação quanto a dúvida, né? Em cima desse processo de fé. Se a gente for transpor tudo isso para o que estamos vivendo este momento, muitas vezes eu pelo menos, quantas vezes quando eu vejo as notícias, as barbaridades que estão vindo, as coisas que a gente está escutando, e você fala assim, meu Deus. E aí eu tenho que respirar e voltar a acreditar, voltar a ter fé, né? Me colocar de volta no meu centro, no meu eixo, de que existe algo aí muito maior. E que é como se a gente estivesse aqui nesse grande teste, né? E o teste, quando a gente começa a entender o próprio processo de campo e como funciona essa informação dentro de campo, como a questão quântica funciona, né? E muitas vezes eu me pego, Dulce, você sabe como você ainda duvida, né? Porque sabemos, o grande meu questionamento era assim, muitas pessoas não tendo essa fé de que algo vai mudar, joga isso dentro de um campo, né, para manifestar algo de finitude e não de eternidade, e não de infinitude, né? Então, nós temos que exercitar esse 6, que é o que? Equilíbrio. Está aqui. O 6 é lar. E o lar, a casa de tijolo, é a nossa casa, mas o lar está aqui dentro, gente. Esse é o lar. O lar tem que ter amor dentro dessa história. Quando a gente volta para esse lar, esse 6 em equilíbrio, a fé é restaurada. Sim. Quando a gente se olha, né,
com um olhar mais profundo, isso modifica, né? Então, a gente sim tem que estar num processo que vai de encontro em tudo que a gente falou até hoje, que é o grande mergulho, a verticalização. A salvação não é externa, é interna. Uhum. Então, ter fé no externo, né? Eu até fiz isso aqui, fé no externo, da 61, que é 7. O 7 fala exatamente do contrário, é fé, você tem que mergulhar dentro de si para buscar as respostas, né? Ou então pode gerar a total falta de fé em si mesmo e A dependência. entregar a tua salvação na mão do outro. É. Ou depositar toda a fé no externo em detrimento de si, né? É interessante, assim, minha cabeça está aqui meio que tá... Respira. Só uma particularidade, né? Apesar da gente ter ouvido aí que a história não foi bem essa, mas eu gosto muito de mencionar uma passagem quando o próprio Jesus mostrou a importância da fé, né? Naquela passagem, segundo a Bíblia, ele andou sobre as águas e Pedro quis também fazer a mesma coisa. Então ele disse: venha, e ele começou e conseguiu andar sobre as águas por um pouquinho, e depois ele duvidou e afundou. Então, naquele momento, para mim fica muito claro que Jesus quis demonstrar que, na verdade, o poder não era ele. O poder era a fé que aquilo era possível. A fé de quem estava realizando o ato, né? Sim. Então, sim. Mas é interessante, e nesse caso eu friso, porque, assim, de um modo geral, né? Pelo menos dentro daquilo que eu vivenciei enquanto estava atrelado a uma religião, se enfatizam muito os aspectos de nós, pobres mortais, entre aspas, como pecadores, como, enfim, aqueles que têm que pagar um alto preço, né, até para poder ser chamado filho de Deus, mas as passagens que empoderam o ser humano, o indivíduo, elas não são trabalhadas com essa ênfase, né? De pegar e mostrar, olha o que Jesus quis dizer aqui, o poder está em você. Já dizia ele, aquilo que eu faço, obras maiores, podeis vós fazer também, né? Mas nessa passagem específica, para mim, fica muito claro, quando ele demonstra que o poder é a fé. Sim. Né? O poder não era ele, o poder era a fé. Lógico que ele tinha poder até pela consciência, mas... Sim. Tem outra passagem que fala disso, exatamente disso também. Ele, pelo menos isso que também foi passado, né? Ele passando entre uma multidão e de repente ele para. E ele fala: saiu vida de mim. E alguém tocou. Uma mulher tocou no manto dele. Ela tinha tanta fé que ela ia ser curada, doente, ia ser curada, que ela tocou no manto dele e ela foi curada. Quer dizer, ele não fez nada, foi a Sim. própria fé dela que fez tudo aquilo, né? Então, é sempre isso. A gente tem que ter fé em nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, tem que ter fé que existe algo, né? Eu acho, simplificando, mas não tanto, seria acreditar que nós somos mesmo, de fato, realmente, feitos à imagem e semelhança do Criador. Sim. Portanto, existe o Criador, né, que é a fonte de tudo, e nós, criados por Ele, a sua imagem, com o poder que Ele nos concedeu a partir do momento que estamos conectados, né, que estamos na ciência e consciência desse poder, e na consciência do poder que emana dele. Sim.
E não consigo desatrelar tudo isso. Agora, é interessante porque eu fui pegando aqui várias informações aqui, a fé ativa, a fé passiva, e é interessante que, assim, a fé ativa, o que seria isso? É eu querer algo, mas também pedir algo, mas também estar aqui no meu eu presente, fazendo a minha parte. Eu sou junto, né, unida, eu quero o milagre na minha vida, ou a manifestação na minha vida de algo, eu peço, ou seja em oração, ou seja da forma que for, né, que você acredita, o próprio exercício de você já se visualizar tendo aquilo, ou estando curado, ou seja a forma que for, isso é a fé. Mas, sim, ao mesmo tempo, eu faço a minha parte em estar ali, junto daquilo, sem perder o foco. Sem questionar, sem duvidar. Sem duvidar, sem perder meu foco, sem... Entende? Eu estou ali fazendo algo também. E é interessante que fé ativa dá 28, que dá 10, que dá 1. Quer dizer, a fé ativa abre um novo início. Abre um novo caminho. Agora, é interessante aqui que a fé passiva. A fé passiva, para estar no número que deu aqui, você tem que estar absolutamente conectado. Você simplesmente tem fé e não faz nada e aquilo tudo acontece. Porque fé passiva dá 38, que dá 11. A fé passiva, 38, que dá 11, para a gente ter uma ideia aí de uma frequência, é Jesus Cristo. Jesus é 18, Cristo é 20. Jesus Cristo, quando ele foi ungido, quando passou por todo o processo, dentro da história que a gente conhece, virou 38, que dá 11, que é aquele que é um portal, né? Ele é um portal. Agora, o 11, ele é um número mestre. Sim. Tá? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Como humanos, na nossa vida, o 11, ele vai exigir de você que você se aceite. Que você esteja diante de você mesmo. E que você se una. É como se eu fizesse uma união do meu euzinho com o meu euzão, né? Eu me aceitando para que os portais internos, então, possam se abrir. É um processo profundo, tá? Mas se eu não estou numa vibração mestra, ou eu estou com esse número, mas não estou na vibração, como é que eu vou dizer? De assumir o seu próprio poder. Positiva dessa vibração, eu posso cair para radicalismos. Me tornar um ser radical. Não, eu tenho fé, igual aquela piada, sofrem um naufrágio, ficam numa ilha, algumas pessoas, e aí aparece uma pessoa com um desses bote pequenininho, vamos embora. Aí o outro lá fala, não, eu pedi a Deus que ele vai me salvar. Aí aparece um barco, um navio, um helicóptero, e ele não, Deus vai, ele fica sozinho na ilha, e ele morre, né? Ele morre. E aí ele vai para o céu, chega lá e fala, mas Deus, eu te pedi tanto, por que você não me salvou? Ele falou, eu mandei bote, navio, helicóptero, você não quis ir.
Quer dizer, são radicalismos, né? Você deposita em algo que nem sei se você realmente acredita nisso, porque para estar numa abertura de portal profunda, você tem que estar 100%. Sim. Entende? Assim, então, o ativo aí, ele vai mover, ele vai fazer, ele vai trazer todo esse potencial de abertura aqui para nós, né? E a palavra fé em si dá 28, que dá 10, que dá 1, exatamente igual à fé ativa. Quer dizer, você tem fé em si, então você faz, você vai, você não só deseja, você acredita e você faz. É tudo unido, né? Não fica naquela coisa assim, eu quero, e cruzo os braços e não faço Espera nada. cair do céu. Espera cair do céu. E não é isso, né? O processo não é esse. A vida, ela é dinâmica. A gente parar e só falar, não, eu tenho certeza que vai cair, eu já tenho que ter feito muito antes, para que realmente dessa forma aconteça, entende? Assim, não sei se eu estou... Não, eu acho que é por aí. Eu vou só partilhar uma tela aqui, que foi justamente a imagem que eu usei para fazer essa chamada. Antes, boa noite, Marcelo, boa noite, Márcia. Deixa eu ver se consigo partilhar a tela aqui. Que essa imagem dá muito que... Não, acho que eu não vou conseguir. Partilhar a tela? É. Mostra? Não. Tá no computador. Falha. Ok. Não, mas dá para mostrar aqui no celular. Ai. Detalhes tão pequenos. Eu partilhei a tela. Agora está aqui, na hora que eu fechei, olha. Então, eu queria que alguém escrevesse aí, se está aparecendo. A Maria Alice está falando assim, que quando existe fé, você faz as coisas que você tem certeza que vai dar certo, mesmo que você não saiba como. Exatamente. Exatamente. Esse como, aí é o ego que entra. Exatamente. Querendo... O ego entra para poder definir o caminho, para tentar controlar. A Lucília está falando que não está aparecendo. Né? Quando a gente tenta controlar a situação. Mesmo que você não saiba como. Exatamente. Então tá, então deixa. Essa imagem que eu usei na chamada aí, né? Que é uma pessoa saltando, se projetando, se lançando numa distância para ultrapassar um espaço vazio, saltar de um lado para o outro. Sim. Né? Então, o que essa imagem nos diz? Quando ele se lança para o salto, ele tem que estar plenamente confiante que ele vai conseguir, né, chegar do outro lado, que ele vai realizar o salto sem contratempos. Ele confia e ele dá o impulso e vai. Não tem nada que garante que vai dar certo na hora que ele se joga, que ele se projeta, porque fica completamente suspenso no ar, né? Mas eu acredito que essa é uma boa analogia para o que é o exercício da fé verdadeiro, né? Que é o que esse comentário da Maria Alice. Você simplesmente tem certeza, você não duvida por um momento sequer e vai. Sim. E se joga. Sim. Por isso costuma-se dizer que a fé é um salto no escuro, né? É acreditar
é acreditar que o chão vai estar lá quando você pisar, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja dando um passo, né, no vazio, mas você está dando passo acreditando que o chão, na hora que você, o momento em que seu pé tocar, o chão está lá. Eu gosto muito daquele filme do Harrison, não, gente, como é que é? Ai, aquele de ação, Steven Spielberg, que é do Graal. Não sei se você, quem não assistiu, assista. Todos os filmes dele é de muita ação, né? Sempre tem o mocinho e o bandido, os bandidos sempre querendo pegar os tesouros, que eles vão atrás dos tesouros, né? E o mocinho lá tinha um diário com o desenho aonde estava o Graal. É do Indiana Jones. Indiana Jones, isso. Aonde estava o Graal. E lá tem todo o desenho, né? Ele entra numa caverna lá e os bandidos todos correndo atrás, aquelas monte de, né, aventura e emoção, que é típico do filme. E na hora que ele chega num local que, pelo desenho, tinha uma ponte, e aí tinha outra montanha do outro lado, e onde estava a caverna, onde estava o Graal. Mas na hora que ele chega, tem um precipício e não tem a ponte. E ele olha o desenho e a ponte está desenhada no ela estava desenhada no mapa, mas ela não estava materializada, ela não estava visível. E ele olha os bandidos chegando e ele na beirada do precipício e ele olha para o desenho, olha para trás, olha para o desenho, olha para o precipício e de repente ele vai dar um passo no ar. E na hora que ele dá um passo no ar, a primeira etapa da ponte aparece. Na hora que ele vê o primeiro pedaço da ponte aparecendo, ele sai correndo. Vai correndo. Porque a ponte estava ali, né? Quer dizer, isso é a fé. Né? Exatamente. É essa fé perfeita, né? De que, assim, a ponte está ali. E você vai ser sustentado. Pode ir. Você vai ter onde pisar. Isso tudo é o nosso processo, que nós estamos, por exemplo, vivendo esse ano aqui. Cadê a ponte? Pois é, a Maria Alice disse que normalmente a fé se mostra quando estamos em uma situação de perigo. Não, a fé é comum, normalmente se mostra, mas não convém esperar as situações de perigo para demonstrarmos a nossa fé. O ideal é nós procurarmos fortalecer a fé no dia a dia, nas Sim. coisas que não representam ameaça. E aí você colocou bem, agora que nós estamos, né, de um modo ou de outro, diante de uma grande ameaça coletiva, fica muito nítida a diferença de quem verdadeiramente tem fé Sim. e quem tem uma fé, assim, balança, mas não cai. Né? Aqui sem julgamento, é só mesmo nessa avaliação do que é constatável. Como que você se posiciona na vida diante das ameaças em potencial, ou como você se posiciona simplesmente diante das conquistas, das coisas que você pretende alcançar, mas que parecem infinitamente distantes? Porque no perigo vai ser o teste de fé. No perigo é o teste de fé. Por outro lado... Te coloca na parede, né? Exatamente. Por outro lado, é um teste, mas eu nem sei tanto, Dulce, porque nesse exemplo que você deu aí, que escolha que ele tinha? Não, ali ele não tinha escolha. Então, e normalmente nas situações de... A escolha, ele poderia esperar os bandidos ser mortos ou cair e ser morto do mesmo jeito. Mas isso é escolha? Ser morto, quer dizer... Não é mas escolha. Ele tinha, né? Assim, essa escolha entre aspas. Muitas vezes a gente também está nesse momento, eu vejo esse momento que a gente está como pandemia aí, né? Eu gosto de chamar de farsandemia, mas enfim, eu não posso falar isso
da forma como eu vejo, façandemia, mas enfim, né? A gente está diante de algo onde algumas pessoas estão detendo o controle. Aí é o ego. Aí a gente é aqui, né? Nós vamos ver aqui as duas está aí no controle da situação, exercendo o poder que eles acham que eles têm aqui neste plano. Sim. Aí a gente tem que entender que quando você tem fé e você entra nesse outro entendimento, nada, nenhuma cadeia tira você da liberdade. Nada. Óbvio que isso é no nível, né? É o treinamento, é isso. Nós temos que exercer esse processo de fé diariamente. Quando a gente olha a árvore da vida, o que é a árvore da vida? São os muitos aspectos em muitos níveis que a gente vai se trabalhando. Até chegar num ponto em que eu tenho que acessar um plano mais divino de mim mesma, eu vou ter a Daat, que é uma séfira, que ela é oculta, é igual a ponte. Ela está ali, mas ninguém vê. Ela é oculta. E eu, para passar de um ponto ainda aqui mais concreto para um plano um pouco mais divino, eu tenho que mergulhar no escuro. Sabendo que ela está ali, é a ponte. Sabendo que a ponte está ali, que eu vou passar e que vai dar certo. É o salto que você colocou na tua imagem. Ter certeza que você vai alcançar o outro lado. Isso é o nosso trabalho de vida, ou de vidas, sei lá. Vida, né? Sim. Nós estamos aqui nesse processo de trabalhar essa coisa que não é visível. Eu falo que muitas vezes é palpável, mas não é visível, né? Você sente, aquilo é como se você percebe, mas não é visível, né? Aquilo está ali. Você sente que tem algo, você sente que tem uma força, você sente. E você tem a tal da fé. E você continua caminhando. Né? Esse continuar caminhando é que nós temos que ser a parte do ativo. Né? E não ficar simplesmente cruzar os braços e achar que é isso e ponto, né? Porque aí o portal que você vai estar abrindo, não creio que seja o portal. Pode ser uma portinhola. Né? Existem portais e portais, né? Para que lado que você vai, né? Então, Maria Alice, não estou dizendo que não seja, né? Que no caso que você falou aí das situações de ameaça, claro que sim, aí é uma situação limite, né? E que eu acredito que muitas vezes, quando nós aproximamos essa experiência, né? De correr algum risco, algum perigo grave, e ali ter que realmente manifestar, né? Com certeza a nossa fé sai extremamente fortalecida de uma experiência assim, né? Sim. Então, nós aproximamos essa experiência com essa finalidade, talvez porque se estivéssemos numa situação normal, a gente não chegaria lá, pelo menos Exato. Não tão rapidamente, né? Então, tem esse aspecto, como tudo que a gente procura ver como situações de aprendizado, né? Sim. É óbvio que nessas situações a coisa fica mais forte, mais intensa. Eu lembro de uma palestra que eu assisti de um médico, ele é cardiologista e era o diretor da Santa Casa lá em Porto Alegre. E eu assisti uma palestra dele magnífica, e ele falando o seguinte, que ele desconhecia uma pessoa que não acreditasse em Deus na hora da morte. Ele não conhecia ninguém que na hora da morte não pedisse por Deus ou não chamasse por Deus.
Esse chamado, na verdade, é esse processo de fé, quer dizer, você ali naquele momento, que seria esses momentos de ameaça nosso, né? Que a gente se gruda ou busca, né, Tem a fortemente necessidade. algo que transcende, né? Algo que transcende ao que a gente acha que é finito, né? Então, Porque eu não acredito, mas na hora da morte, sim, sim, né? Deixa eu só ver o que dá uma palavra aqui. a Lucília diz que nesses momentos a fé fala mais alto que o intelecto. A Márcia aqui falando, né, do Indiana Jones, ele tem fé e pisa, é isso mesmo, a história lá da ponte. Sim. E é isso, nesse momento realmente o ego, o intelecto sai de cena, porque tem algo maior em jogo, né? Sim, sim. Eu estava vendo a palavra eterno aqui, o que dava. E aí, tem alguma 28 que dá conexão? 10, que dá 1. Fé ativa, 28 que dá 10, que dá 1. Fé em si, 28 que dá 10, que dá 1. E o eterno. 28 que dá 10, que dá 1. Quer dizer, o 1 é aquele que está sempre iniciando, né? É todo o potencial para. É a semente. E é Uma interessante isso aí. semente, tá? Se eu pegar uma sementinha, Ela ela carrega a tem fé. ali, exato, ela ali é a árvore plena, já na sua estrutura plena, repleta de frutos. Aquela semente representa aquilo. Uhum. Tem Se eu potencial. não tenho fé nisso, eu não vou plantar essa semente. Ela vai ficar eternamente como uma semente, como potencial para. Né? Então é interessante isso aqui do eterno ser esse potencial. O eterno é o potencial pleno de tudo que é. Toda a vida, todo o cosmos, tudo que a gente entende por vida começou de uma semente, de uma ideia, de algo que deu início à água. É interessante isso. Então, nosso processo de fortalecimento da nossa fé, para não precisarmos passar por situações ameaçadoras, né, que nos obriguem, que nos confrontem, que nos cheguem na parede, no dia a dia, né? Como é que na sua visão, nós podemos trabalhar na consolidação, no fortalecimento da nossa fé, para que a partir disso possamos, né, realizar mais, estar até mais próximos, né, do cumprimento do que a gente veio fazer aqui, que no final das contas é o que verdadeiramente importa. Mesmo que não se acredite em algo transcendental, é não perder o foco. Jamais perder o foco. Em vez de ficar escutando o externo, que da grande maioria das vezes está preso no medo e desacredita, né, das possibilidades ou de todo o potencial para. Se a gente não perder o foco, escutar o nosso interno, né, escutar aqui, manter e trabalhar em prol disso, né? Você manter o foco e ao mesmo tempo é a coisa ativa. Você estar nesse processo. A palavra ativa dá 13 que dá 4, que é o processo de metamorfose. Você está se trabalhando, fazendo a transformação, fazendo essa metamorfose acontecer. Você não está simplesmente parada. Um casulo, uma lagarta, quando ela está dentro do casulo, ela não está parada. Tem todo um processo ali dentro acontecendo
para que ela, então, se dissolva como lagarta e se transforme naquele ser maravilhoso de asas abertas para voar. Mesmo que seja para voar por um dia só, porque borboleta vive 1 ou 2 dias. Então, isso é a grande fé, né? Você se transformar, não importa o que vai acontecer amanhã, ou não importa. Nós temos que estar aqui entregues, né? Entregues à vida. Isso é o processo, no meu entender, de fé. Não perder o foco da vida. É isso. Não sei se transcendente hoje minha cabeça está meio assim. Não sei se eu estou muito prática. Não, mas eu acredito que é isso mesmo. As pequenas atitudes, né? Os pequenos gestos de fé que podem ser praticados no cotidiano, eles ao final vão ajudar nessa consolidação, né? Nessa construção de uma fé maior. E a partir dessa conexão que a gente sempre enfatiza, né? Essa necessidade de voltar para dentro, de buscar a orientação, a manifestação dos aspectos mais elevados, né, do nosso ser, dos aspectos multidimensionais de cada um de nós. E a partir disso, as coisas começam a se mostrar, né? A Eliane colocou aqui, Eliana, não estamos sós, nossos guardiões estão o tempo todo nos dando sinais, a fé, ter certeza de que somos zelados e socorridos, né? É lembrar que, além dessa outra porção gigantesca de nós mesmos, que está em outros níveis, nós temos também elementos da nossa família espiritual, né, que se encontram do outro lado do véu, como o Cryon diz, ou em outros níveis dimensionais, aqui mesmo, né, na Terra, mas em outros níveis dimensionais, e que se aproximam e que estão sempre disponíveis, na verdade, porque como somos uma família, somos uma equipe, né, quando nós recebemos auxílio deles, é a equipe que ganha. Então, quando a gente pede ajuda, quando a gente se lembra de pedir o auxílio, a orientação dos nossos anjos, dos nossos amparadores, seja lá qual o nome, né, que a pessoa escolha dar, é importante lembrar que, ao pedir ajuda, nós também estamos ajudando. Sim. Né? Porque eles não podem interferir diretamente por causa, né, do acordo da questão do livre-arbítrio. Eles muitas vezes não estão ali, mas não estão em condições de atuar porque nós não pedimos, nós não demos permissão, e eles precisam de permissão para poder nos ajudar. Né? Então, a gente pede ajuda, e na medida em que a gente pede ajuda, a gente também usa ajuda no processo, porque enquanto eles nos ajudam, também vão avançando no seu processo. Não é isso? Sim. Eu estava vendo aqui uma coisa. Uma coisa. Você hoje está muito engraçada, Dulce. Hoje eu estou. Porque eu estou com 2 caderninhos aqui, várias coisas. Eu vou escrevendo, que eu vou anotando e vou. Eu e minhas gente, eu fico assim, ó, o tempo inteiro com milhões de coisas escritas. Mas assim. Gente, você tem que arrumar um daquelas coisas de anotar que fica na mesa, sabe? Que a gente vai trocando papel. Que aí você vai rabiscando tudo e vai fazendo... Eu fico com 500 cadernetinhas, né? Todos os papéis da casa têm números, né? Eu já presenciei isso. Guardanapo de restaurante. Tudo. Mas a palavra acomodar. É 29 que dá 11. Fé passiva dá 38 que dá 11. É interessante isso aí.
Muito interessante, porque está me lembrando uma fala minha para uma pessoa semana passada, uma pessoa que eu atendi, da fé, e eu lembrei do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso não é aí esse acomodar? Repete. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, ele sabe que está protegido, cuidado, e ele descansa. Eu não diria à sombra, mas eu diria no colo. Sim. Mas aí eu creio que não seja acomodação e nem passividade. É a fé absoluta. Total. Uhum. Total. Né? Salmo 91, da 10, da 1. Voltamos à semente. Né? Deixa eu ver o que dá aqui. Absoluta. Só para ver que dá 1, 2, 3, 7. Eu gostei muito de um momento que você falou aí, de ouvir, né, ouvir o coração, né, ouvir a voz do coração. Eu estava fazendo uma letra onde eu falo justamente de aceitar que o coração sabe mais do que a cabeça. Não sei por que deu esse verso lá. E aí, na verdade, isso está totalmente relacionado com a fé também, né? Sim. É engraçado. É fé absoluta, que eu fui ver o absoluto, o que dava? Dá 27, que dá 9, né? O 9 é o mestre, né? É aquele que fez um caminho. Todo o percurso. Fez todo o percurso. Se eu Voltamos colocar ao dia de hoje. Fé absoluta, dá 42, que dá 6. Fé em Deus, dá 42, que dá 6. Enfim. É algo... Eu fico olhando aqui, porque nem sempre quando dá número mestre, significa o lado bom da história, né, gente? Pode ser o reverso da medalha. Aliás, os números mestres falam o seguinte: quanto maior a luz, maior a sombra. Então, você tem que estar muito pleno e presente para viver aquele número, porque ele vai te exigir muito mais. Muito lhe é dado, mas muito lhe é cobrado. Né? Sim, é proporcional. É sempre proporcional. Então, a acomodação, a passividade e etc., pode nos levar a radicalismos. O radicalismo no sentido de não tenho que fazer nada, eu tenho fé, e pronto. E acreditar que só isso é o suficiente. Só isso é o suficiente. E esquecer que a vida é movimento. Na verdade, é parado. A fé ela tem que ser dinâmica, a fé ela tem que estar em atuação, em manifestação, né? Na verdade. Porque mas a partir das nossas escolhas, essa fé também é manifestada, não é? Quando você escolhe algo, vamos aqui só pelo quesito material. Sem colocar assim, o meu ego, eu quero algo. Eu escolho um caminho. Se eu tenho fé, o universo vai me responder exatamente dentro daquilo. Porque eu escolhi algo e vou colocar todo o meu foco e direcionamento e envolvimento para que aquilo ali aconteça. Então, eu vou fazer um caminho para chegar lá. Se eu acredito naquilo. Agora, se eu escolho um caminho e coloco dúvida... Não, na verdade, a dúvida é a antítese, né? É a antítese, o verso, é o outro lado da própria palavra fé, né?
É o outro lado. A dúvida é aquilo que anula a oração, por exemplo. Se você faz uma oração, se você faz um pedido e duvida, toda a sua oração foi perdida. Sim. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, nós... Pode falar. Não, pode concluir, depois eu falo. Não, eu estava vendo aqui que você vai falando as palavras, eu vou fazendo conta. Né? A fé dinâmica. Dinâmica também dá 27. Que vai dar 42, que dá 6 igual. Fé em Deus, fé absoluta. Dá 27, que dá o quê? Se eu juntar fé somando. dinâmica, somando, Entendi. vai dar 42, que dá 6. Né? Quer dizer, alguns patamares acima da própria fé. Né? Então, como resposta para o questionamento, né, que foi o convite dessa conversa de hoje, como podemos fortalecer a nossa fé? Nós podemos, resumidamente, afirmar que procurando reconhecer cada vez mais o nosso próprio aspecto divino. Procurar sintonizar e manter essa conexão íntima com esse aspecto mais elevado do nosso próprio ser. Reconhecendo, reafirmando e se apropriando da verdade de que nós somos feitos à semelhança, à imagem e semelhança do Criador. E mesmo que as pessoas não tenham essa crença em ser imagem, né? E semelhança de algo, você ter fé é você depositar na vida que é possível. Que a vida é possível. Mesmo se for só isso aqui, ela é possível. Eu me lembrei daquela música lindíssima do Gonzaguinha, que fala: ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Sim. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que virá. Nossa. É isso. Ai, olha, eu não tinha nem pensado, essa música veio agora, mensagem lindíssima, eu vou até compartilhar, porque aí a gente completa a reflexão. Uma mensagem realmente que resume bem ou amplia ou, né, completa o que a gente falou aqui. Tem mais algo a acrescentar? Você hoje está muito engraçada, Dulce. Gente, gratidão. Né? Tá mesmo intenso. Gratidão a todos, a cada um, né, que dedicou o tempo para vir aqui partilhar esse momento com a gente. Eu não sei, tenho que combinar isso com você, eu não sei se semana que vem eu conseguirei fazer nesse horário. A gente conversa durante a semana, porque eu vou fazer uma semana de meditativação online e eu estou querendo fazer no horário das 18h18, porque eu adoro esse horário. Eu adoro esse horário. Então, devo começar no domingo e ir até o outro domingo. Mas a gente comunica, né? E a gente combina e comunica com todo mundo também. Gratidão e
Gratidão mais uma vez. Isso. E sigamos. Gratidão, isso. Caminhando, andar com fé, eu vou. Essa você publicou lá no seu... Essa eu pus lá na minha... Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Eita! Não falha, não. É o Marcelo. O Marcelo, que é meu amigo aqui, da minha cidade, ele mora na Bahia, ele de vez em quando aparece aqui, ele colocou aqui também, anda com a fé eu vou, café não costuma falhar, ele citou aqui um pedacinho da música. Diz a Maria Alice que uma vez pulou um portão totalmente no escuro, não pergunte como, mas pulei sem saber onde ia pisar do outro lado. Pois é, são situações em que nós somos mesmo forçadas, né? Tem que manifestar a fé e vai, porque não tem outra alternativa. E que são situações aproximadas por nós mesmos, mas que o melhor é a gente ir encontrando maneiras mais suaves, porque, afinal de contas, nós já escolhemos aprender pelo amor e não pela dor, né, Dulce? Isso. E conseguir fazer essa relação íntima com a gente mesmo. Confiar plenamente naquilo que a gente sente, naquilo que a gente percebe, porque existe aqui uma comunicação profunda que fala com a gente o tempo inteiro. O tempo todo. Só que muitas vezes a gente desmerece essa comunicação por não escutar, por não ouvir. Então, é urgente que a gente se aproxime de nós mesmos. É urgente, né? Outro dia eu fiz uma live falando da urgência, que eu acordei com a palavra urgência. A palavra urgência é 33, é consciência crística. É urgente isso, gente. Nós precisamos fazer esse alinhamento e esse casamento, que eu falo que é o grande casamento alquímico, é a gente com a gente mesmo, nos integrar internamente e escutar, e ao mesmo tempo obedecer. Sim. Ser humilde o suficiente para obedecer o que o nosso interno está falando. A gente precisa disso, como a gente precisa do ar para respirar, a água para beber. É urgente. Não existe mais outro caminho a fazer. E esse ano está mostrando com todas as letras o que a gente precisa fazer. Nós precisamos internalizar, a gente precisa se amar, a gente precisa se respeitar, escutar e obedecer. Não é obedecer ao externo, ao que os outros estão falando. É obedecer ao teu ser, ao teu divino. Porque quando a gente obedece, você pode ter certeza que a vida vai caminhar de forma plena. E assim é. E assim é. Hoje aqui o negócio é... Ok. Então, gratidão mais uma vez por partilhar esse momento. Gratidão a todos e em breve teremos uma nova conversa afinada. Né? Se não for na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente comunica. Mas sempre aqui. Sempre por um bom papo. Isso. Beijo para todo mundo, gente. Até. Até.